Evaristo, a gente percebe que o presidente eleito ele é bastante articulado, né? Inclusive, já começou a expandir aí as suas agendas para conversar com outros presidentes. Os presidentes também, como vocês falaram agora há pouco, já o parabenizaram e já sinalizaram que estão aí abertos a talvez com uma conversa e conversar também sobre a economia do país. Só que, como vocês também apontaram, foram feitas promessas de campanha aí bem ambiciosas, né? Que é de aumentar esses auxílios, de tirar o país aí da fome, como ele mesmo foi a maior promessa de campanha aí do presidente eleito. Então, qual a sua avaliação, Evaristo, em relação aos desafios que o novo presidente terá que enfrentar? Além, obviamente, da questão fiscal, que a gente sabe que já é um grande desafio, e também de cumprir essas promessas aí de campanha de implementação desses auxílios. Perfeito. Kiss, eu acho, com relação aos auxílios, né? Auxílio e apoio ali, são basicamente um conjunto de promessas sociais, né? Que acho também que é um outro consenso, né? Dentro daquele consenso de responsabilidade fiscal que o Brasil tem, um outro consenso que a sociedade brasileira também adquiriu, né? Desde a Constituição de 88, que a gente foi amadurecendo como sociedade, é uma responsabilidade social. Esse consenso ele se mostrou, né, tanto em governos, né, de centro-esquerda, em governos de centro-direita e num governo de direita, presidente Bolsonaro. Na pandemia, né, se fez muitos gastos sociais para se contrapor a problemática, né, o cenário de interrupção de renda. Então, isso é um consenso social. Obviamente, num governo do PT, isso tende a ser maior, né? Ou seja, tende a ser maior, como ele próprio prometeu, né? Como o presidente Lula prometeu. Acho que o fiscal está intimamente relacionado a isso. Ou seja, o equacionamento desse déficit de 100 bilhões vai ir com outras medidas, a exemplo de reforma tributária, por exemplo, que vai abrir o espaço para se gerar o espaço fiscal para essas políticas sociais. Acho que é um pouco nisso que o governo já vem sinalizando em como quer trabalhar. Se o governo começar, de fato, né, impulsionando, coisa que preciso dizer, né, no mandato 1 e 2 do presidente Lula, ou não se tinha maturidade, né, a sociedade para fazer uma reforma tributária, ou o presidente também não fez tanta força para fazer. Se agora, né, for de fato diferente e a gente fizer uma reforma tributária, isso tende a abrir, sim, espaço fiscal, algum espaço fiscal. Para além disso, equacionamento do problema fiscal, a gente tem 2 pontos. Tem que racionalizar o gasto, ou seja, tem que fazer opções de gastos, isso é um ponto fundamental, e a economia precisa crescer. Quanto mais a economia cresce, menos menos déficit fiscal você tem. Então, o PT já vem sinalizando com um retorno ali da meta de superávit, né? O de déficit, isso é importante, isso é positivo. Uma reorganização orçamentária que já está em curso, né, com o Wellington Dias conversando com o Marcelo Castro, também é importante, e a reforma tributária. Né, foi inclusive ventilado ali, né, como o Rodrigo falou, como um balão de ensaio, Bernardo Arapia ali dentro do Ministério, no eventual Ministério da Fazenda, o grande articulador e redator da reforma tributária que está mais avançada no Senado Federal. É importante dizer, ela está ali para ser aprovada no Senado Federal. E são duas, na verdade, né, duas partes dessa reforma. Não adianta fazer o IVA sem fazer a reforma do imposto de renda, que é essa que abre recurso para usar em outras coisas. Né? Com relação ao gasto social, a esses gastos sociais, as promessas podem parecer muitas, mas o custo delas não é tão alto assim, né? Então, assim, a gente via, assim, com toda a discussão que a gente tem de Auxílio Brasil, por exemplo, de R$600, ele custa menos de 50 bilhões. Num orçamento de 2 trilhões e 400, né? Não dá para dizer que isso é o que macula ali, o que quebra o Brasil. A gente tem que fazer um orçamento um pouco mais racional. Eu acho que esse é um ponto importante aqui né, que eu acho que tende a ser discutido aqui nos próximos meses, né? Tem que lembrar que o orçamento, esses 2 trilhões não estão, quase 90% deles ficam travados aí com despesas obrigatórias, né? Então você tem pouca margem de manobra, por isso
até uma reforma para rever isso também seria necessário. Assim, o que o Brasil precisa é de algumas reformas estruturais mesmo, para que a gente não perca esse momento, né? Você tem aí uma arrecadação em alta, muito em função da inflação, é verdade, né? Porque você manteve aí as despesas com funcionalismo público, por exemplo, congeladas, e os preços sobem, a arrecadação sobe nominalmente em função da inflação, mas o que a gente precisa mesmo é tentar, está tudo atrelado a esse arcabouço fiscal, porque se você não tiver, eu até contava isso para o Cláudio Dantas no dia da apuração dos votos, que eu estava conversando com a minha esposa aqui durante o almoço, e a minha filha de 10 anos estava acompanhando, e eu não sei o quão mal eu estou fazendo a ela, né, que a gente estava falando sobre orçamento, etc e tal, blá, 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 e ela me perguntou, mas papai, o que eles estão prometendo? Que ela acompanhou alguma parte das discussões, propagandas eleitorais, etc e tal. Eu falei, não, promete aumento de salário mínimo, dedução, isenção do imposto de renda mais alto, Auxílio Brasil mais alto, e eu falei mais umas 3 ou 4 coisas, e ela parou e falou assim, poxa, mas e como é que eles vão pagar tudo isso, né? Aí eu falei, pô, eu tô estragando essa menina, né? 10 anos me fazer uma pergunta dessa, tem alguma coisa errada. Mas na verdade é isso, né? É como é que você vai pagar isso. E aí eu vou lembrar a Margaret Thatcher, que o pessoal de esquerda não gosta muito de saber, mas assim, a Margaret Thatcher falava, até vi isso hoje de manhã, um vídeo dela falando isso, que não existe dinheiro público, né, gente? Existe dinheiro do contribuinte. O Estado não gera receita. Quem gera receita somos nós. E nós pegamos parte da nossa receita e entregamos para o Estado, porque acreditamos que ele vai fazer uma outra coisa melhor ali. Alguns acreditam que a gente deveria dar todo o dinheiro para eles e para o Estado, e o Estado resolve tudo da nossa vida, e outros acreditam que a gente não deve dar nenhum, e normalmente a gente fica no meio desse caminho. Então, assim, essa equação não tem uma resposta correta, mas ela tem pesos e contrapesos e reações que você vai ter do capital como um todo, né? Nós não somos uma ilha, nós temos que lidar com outros países, e hoje a gente está numa situação tanto geográfica quanto econômica favorável, e aí é só a gente não perder tempo em perder oportunidades de novo, mais uma vez nesse país.